Ok, queridos, paz a todos. Estamos nós aqui de novo, nesse mesmo bate-canal. E hoje nós vamos começar uma jornada no livro de Atos. E o livro de Atos nós estudamos ele um pouco diferente, porque o livro de Atos tem uma importância muito grande no curso médio em teologia. Ele é, na verdade, a coluna vertebral para se entender história da igreja depois, né? Quem for fazer o bacharel e quiser se aprofundar em história da igreja, é preponderante entender o livro de Atos dos Apóstolos. Então, a apostila de Atos, ela é dividida em 4 segmentos. Então, nós teremos 4 encontros só sobre Atos. O de hoje é volume 1, o do mês que vem, volume 2, o do mês seguinte, volume 3, e o do mês seguinte, volume 4. Tá? Serão 4 apostilas separadas. Então, hoje e amanhã nós vamos estudar essa apostila que está aí, que é Atos do capítulo 1 ao capítulo 7. Ok? Então, se vocês observarem na capa, está escrito aí volume 1, capítulo 1 ao 7. Então, nós vamos orar e já imediatamente entrar aí na página da introdução, para a gente tentar remir o tempo, tá bom? Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com esse povo querido, abençoando, ó Deus, a IGADEP, o Ministério do Apóstolo Cerqueira, ó Deus, e aqueles que têm fome e sede, ó Deus, de aprender a Tua Palavra, nós te agradecemos por cada um deles, ó Deus, e que cada um possa crescer, Senhor, e ser uma bênção no Teu reino, ensinar a outros aquilo que tem aprendido, em nome de Jesus, amém. Muito bem. O que acontece? A introdução começa falando sobre a importância do livro de Atos, né? O que o livro de Atos representa para a igreja. Se você observar uma coisa curiosa, no Velho Testamento, nós temos a divisão do Velho Testamento, ela é um pouquinho diferente da divisão do Novo Testamento, porque o Velho Testamento tem a divisão poética, que não tem no Novo Testamento. O Novo Testamento não tem nenhum livro poético. Fora essa divisão poética, todas as outras divisões você encontra no Novo Testamento. Nós temos livros históricos, nós temos o livro histórico no Novo Testamento. Profético, nós temos o profético no Novo Testamento. Epístolas que equivalem no Velho Testamento aos profetas, né, são as epístolas, são profetas maiores e menores, as epístolas equivalem também aos profetas, e etc. Então, a divisão muda um pouquinho, mas ela é muito parecida. Agora, o que acontece no Velho Testamento? Nós temos uma quantidade extraordinária de livros históricos na Bíblia. Tá? Nós temos a lei, os 5 livros da lei. Dentro do próprio livro da lei, nós temos história. Eles não são classificados como história, são classificados como lei, Pentateuco, mas nós temos história abundante ali. Depois vem os livros classificados como livros históricos, que são muitos livros. Nós temos os 2 livros de Reis, os 2 livros de Crônicas, nós temos o livro de Esther, temos o livro de Neemias, o livro de Esdras, e por aí vai. No Novo Testamento, só para você entender a importância do livro de Atos, no Novo Testamento, nós só temos o livro de Atos como sendo histórico. Tá? Um livro único no Novo Testamento como sendo histórico. O que isso significa? Significa que nós temos um único modelo prático no Novo Testamento. Aprove a Deus que nós tivéssemos um modelo prático como igreja. Os evangelhos não contam, porque a igreja não existia ainda, e Jesus não se reportava para a igreja, Jesus se reportava sempre para o povo de Israel. Então nós temos que encarar os evangelhos um pouco diferente. Então nós temos o livro de Atos, um livro. Então pergunte para si mesmo qual é a importância desse livro para a igreja de Jesus. Deixa eu colocar dessa forma. Vamos supor que não existisse o livro de Atos na Bíblia.
tivéssemos todos os evangelhos, os 4 evangelhos, tivéssemos todas as 13 epístolas de Paulo, tivéssemos as epístolas gerais, tivéssemos, né, o livro do Apocalipse, mas não tivéssemos o livro de Atos na Bíblia. Imagina em que situação nós estaríamos. Nós teríamos princípios muito bem ensinados nos evangelhos, nós teríamos doutrinas delineadas nas epístolas, mas nós não teríamos nenhum modelo prático, comportamental, como que os apóstolos se comportaram no início da história da igreja. Portanto, estudar, por exemplo, depois, história da igreja, os assuntos mais complicados, que são profundamente históricos, envolvendo a história da igreja, pós o livro de Atos, principalmente, até os dias de hoje, sem entender exatamente o que é o livro de Atos, qual é a proposta desse livro. Quando você abre o livro de Atos e começa a ler, o que o Espírito Santo quis transmitir ali no início daquele livro? Isso vai afetar, imagine só, isso vai afetar na natureza da igreja. A identidade da igreja, a natureza da igreja vai ser profundamente afetada pela maneira como nós entendemos o livro de Atos. Vocês já perceberam que existem muitas igrejas por aí, muitas denominações por aí, descaracterizadas em relação ao modelo doutrinário do Novo Testamento, igrejas que se descaracterizaram completamente do modelo original? Por que você acha que isso acontece? Da onde que vem essa descaracterização? Por que as igrejas, de um modo geral, não se parecem? Por que você pega uma igreja de uma denominação aqui, pega uma outra igreja de uma denominação lá, e elas são completamente diferentes? Elas podem ter algo em comum, né? Que no caso aí é a salvação em Cristo, né? Muitas igrejas têm isso em comum, já é uma grande vantagem, mas elas divergem em muitas outras coisas, em termos de prática. Se você sentar com um membro de uma igreja, de qualquer igreja e denominação, você sentar com aquela pessoa e começar a conversar com ela em termos de o que ela acredita, você vai perceber que doutrinariamente nós temos muito mais que nos une do que nos separa. Senta com um presbiteriano, não tem nada contra presbiteriano, é apenas um exemplo. Senta com um presbiteriano e conversa com ele doutrinariamente. Ele vai divergir talvez com relação ao batismo com o Espírito Santo, como interpretar isso, mas vocês vão concordar em muitas outras coisas. Senta com um batista tradicional, um batista renovado. Senta com... Agora, aonde que está então o problema? O problema está na prática. Como que o evangelho é praticado? É aí que começa a divisão. Nesse caso, prática é a mesma coisa que doutrina? A prática é a doutrina sendo praticada, né? É a doutrina vivida. Porque quando eu falo de doutrina, é a doutrina teórica, é a doutrina teorizada, né? Quando eu vivo a doutrina, ela passa a ser prática. Então, essa prática, como a igreja vive aquilo que está ensinado na palavra de Deus, é que cria toda essa divisão denominacional. Entendeu? Por que eu estou mostrando isso para você, abrindo dessa forma? Para você poder compreender que talvez eu nem consiga, porque a dimensão é tão grande da importância do livro de Atos, que se a igreja, de um modo geral, se der uma epífane na igreja, de repente, a respeito da importância do livro de Atos, de repente acontecer isso com a igreja, sabe o que aconteceria? Aconteceria que as igrejas todas correriam para as classes, para poder estudar o livro de Atos, aprender o livro de Atos, porque o livro de Atos é a única prática ou o único modelo prático que nós temos no Novo Testamento.
O povo de Israel vai para o Velho Testamento, eles têm quantos livros históricos, quantos livros práticos, porque a história é prática, né? Quantos livros históricos no Velho Testamento? Vários livros históricos. Nós temos um único. Um único. Então, eu posso ter uma concepção de vida cristã muito bem fundamentada nas cartas, porque as doutrinas estão nas cartas, os princípios estão no Evangelho, as doutrinas estão nas cartas e as profecias estão em Apocalipse. Não é isso? Princípio, doutrina e futuro, profecias. Então eu posso estar muito bem fundamentado em termos de doutrina, o que são as doutrinas, como que elas funcionam, no que elas se fundamentam, mas ainda assim eu tenho dificuldade de entender como que aquilo se aplica. Como que aquilo se aplica. Então eu posso ler, por exemplo, sobre o amor ao próximo, mas eu posso não saber como aplicar aquilo. Como que eu faço para aplicar aquilo no dia a dia? Jesus disse que nós temos autoridade para curar enfermos, para expelir demônios e etc. Tudo isso está ali, isso é um princípio, está lá no Evangelho. E nós vamos para as epístolas, lá está delineado, aquele princípio está delineado em forma de doutrina. Paulo chega no livro de Efésios, por exemplo, e ele doutrina essa guerra espiritual. O princípio está no Evangelho, mas a doutrina está lá. Ele fala sobre a armadura, ele fala sobre a batalha espiritual, que não é contra a carne, não é contra o sangue. Ok, mas como que eu pratico isto? Como que isso se torna prática no dia a dia? Aí eu vou para o livro de Atos, encontro Paulo expulsando demônio, encontro guerra espiritual nas cidades, a igreja sendo plantada em cidades profundamente dominadas por espíritos de sedução, espíritos de idolatria e etc. Então, por que nós gastamos, é a única matéria que nós gastamos 4 meses, né? 4 encontros. Porque se nós não entendermos essa matéria, a igreja como um todo, não entender Atos dos Apóstolos, fica muito difícil entender as demais coisas. Tá? E antes de ler algumas coisas aqui, a segunda coisa que eu quero dizer, a primeira é a importância do livro de Atos. A segunda coisa é a correlação que o livro de Atos tem com a noção de reino para a igreja. A noção de reino de Deus. Porque talvez você já tenha ouvido falar muito por aí, reino, mensagem de reino, uma mensagem centrada no reino e tal. As pessoas falam muito de reino, tá? Mas pouca gente tem uma compreensão sólida, primeiro, do que é o reino de Deus na terra. Número 2, qual é a parte da igreja, a participação da igreja nesta mensagem do reino. Por exemplo, se eu confundir o papel da igreja com o papel de Israel no reino, guess what? Eu vou pregar uma mensagem distorcida de reino. Coisa que eu já vi muito por aí. Tinha um homem de Deus, inclusive brilhantíssimo. O cara era brilhante e ele pregava sobre o reino de Deus. Já partiu para o Senhor. Vou poupar o nome dele aqui. Mas o homem era brilhante. Ele pregava uma mensagem de reino. Todo lugar que ele ia, ele pregava sobre o reino de Deus. Mas ele cometia um desvio tão sutil na mensagem, e eu não creio que fosse consciente. Ele estava muito impregnado daquilo e parecia um homem muito sincero. Portanto, eu não acredito que era um erro consciente que ele cometia, talvez inconsciente. Mas que quando você entende o reino a partir do desenvolvimento do livro de Atos, você percebe onde é que está o desvio. Que quando você confunde o papel da igreja com o papel de Israel, você coloca a igreja numa posição que não é dela, e você começa a exigir da igreja uma reação que também não é dela. E aí você lança sobre a igreja um peso doutrinário que
que as pessoas não sabem, na verdade, na prática, como viver aquilo, como fazer aquilo acontecer no seu dia a dia. Por quê? Porque há um desvio na mensagem que você vai perceber aqui agora, estudando o livro de Atos, que uma vez entendido isso aqui, você vai pregar sobre o reino de Deus com muita clareza, com muita autoridade, sem nenhum perigo de cometer esse mesmo desvio que alguns cometem. Então, nós temos o nosso modo de entender as verdades deste livro pode influir bastante a nossa percepção dos seguintes pontos ou itens. Você vai ver que tem, às vezes, algumas frases truncadas aqui, porque esse livro é tradução de um material americano, que foi traduzido para um seminário no Brasil, e o tradutor, certamente, não sei se foi uma pessoa ou duas, eu sei que algumas coisas tentou traduzir literalmente, então você percebe que algumas frases são truncadas. Mas, do que eu conheço por aí afora, não tem material melhor para nível de médio para se estudar o livro de Atos do que esse aqui. Eu desconheço. Então, entender o livro de Atos vai influenciar a nossa percepção no que tange a mensagem que pregamos. A primeira página onde diz introdução, logo depois da capa, depois do índice, essa página. Então, vai influenciar a mensagem que pregamos, por quê? Porque se eu confundir a posição da igreja, o lugar da igreja com o lugar de Israel, eu confundo também a mensagem. Entendeu? Isto é muito comum, muito comum. Uma coisa que nós ensinamos no bacharel, que é o supersessionismo, é uma teoria chamada supersessionismo, conhecida popularmente como teologia da substituição, que nasceu por ocasião do segundo século. Os primeiros ares dela surgiram no segundo século, na verdade, o segundo século, e ela ganhou uma força muito grande do terceiro século para frente, que é a teoria que ensina que a igreja substituiu Israel no plano de Deus. Um erro crasso que contamina, inclusive, a interpretação das profecias. Eu vejo por aí erros absurdos cometidos na interpretação das profecias, porque as pessoas cometeram esse pequeno desvio lá no começo. Se você tentar colocar a igreja no lugar de Israel, guess what? Você vai errar tudo que tem dali para frente. A igreja não é Israel, a igreja não é o Israel de Deus, a igreja é a igreja, Israel continua sendo Israel, nunca deixou de ser Israel e continuará sendo até o final, porque há promessas para Israel, inclusive até o final do milênio. Tem promessas para Israel no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 41 de Ezequiel, que discrimina o milênio, o último milênio. Tem promessas para Israel no milênio. Então Israel continua sendo quem é, Israel, o povo eleito de Deus, os filhos de Jacó. Continuam sendo quem são. A igreja não substituiu Israel. Então, se a igreja não substituiu Israel, eu preciso entender a natureza da igreja. Tá? Diga comigo, a igreja tem natureza própria. Entendeu? Israel tem a sua característica, o seu lugar de proeminência, de preeminência no reino de Deus, e esse lugar nunca foi tirado. Tem profecias abundantes no Velho Testamento, deixando claro que Israel nunca, jamais será rejeitado por Deus. Então, isso vai influenciar na mensagem que pregamos. Número 2, vai influenciar a nossa maneira de viver. Por quê? Porque o livro é um modelo prático. Prático. O que você encontra de ensino, no ensino falado no livro de Atos, não se compara com a história prática. Fizemos isso, fomos aqui, fomos ali, voltamos e tal, fomos na cidade e tal, aconteceu isso, Paulo foi apedrejado. É uma história prática das pessoas em pleno exercício ministerial. Entendeu? Então, diretamente vai influenciar na minha maneira de viver. Número 3, vai influenciar missões. Porque nós temos ali, o livro de Atos, ele é, na verdade,
cerca de 80% do livro de Atos, 80% mais ou menos, são as viagens missionárias de Paulo. 3 viagens missionárias de Paulo. O que é isso? Missões. Então, ao ler o livro, eu passo a ter uma perspectiva missionária correta. De que a igreja, a palavra igreja, né, que vem do vocábulo grego eclesia, com K, eclesia, significa, imagine o quê? Chamados para fora. Chamados para fora. Então, quando a igreja reúne, como nós fazemos, vocês fazem aqui no domingo, ou outro dia da semana, nós fazemos lá no domingo, essa reunião da igreja, ela é, na verdade, um ponto de comunhão, um encontro de comunhão. A intenção do Senhor nunca foi que essa reunião que nós fazemos no templo fosse a vida integral da igreja. Entendeu? A intenção dele é que esse encontro fosse um encontro de comunhão para se reabastecer, para ir de novo lá para fora fazer o que a igreja faz de melhor. Que é levar a mensagem do reino da forma como a igreja deve levar, que nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Então, missões, número 4, milagres, vai influenciar a nossa compreensão dos milagres. São para hoje ou não são para hoje? A maneira de entender nossa posição espiritual, posição de governo, posição de reino. Preguei ontem lá para o nosso grupo lá, né? O tema era águia ou galinha? Né? Isaías capítulo 40, né? E os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como galinha ou águia? Águia, né? Então, o que isso significa? Significa que a igreja tem sobre os ombros o principado de Cristo, lá de Isaías. O principado está sobre os seus ombros, diz o texto de Isaías profetizando sobre Jesus. O principado, o que é isso? Governo. São aquelas divisas de governo. Está dizendo, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será blá, blá, blá. Você conhece o texto. Quando Jesus vai ser, antes de ser assunto aos céus, o que ele faz? Ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, o principado. Portanto, ide. Lucas 10, 19. Abra aí rapidinho. Quem abrir primeiro pode ler. Lucas 10, 19. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Pronto, olha bem. Então nós temos, o principado está sobre os seus ombros. Principado, a autoridade, o governo está sobre os ombros de Cristo. Aquele governo que inicialmente esteve sobre os ombros de Adão, esse governo agora está sobre os ombros de Cristo. Aí Cristo vem, porque ele tem o governo, ele diz, eu estou dando a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e quanto da força do inimigo? 90%, não é que diz aí o texto? 80%, o que diz aí o texto? Hã? Todo o poder ou toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Portanto, quando nós falamos aqui sobre os milagres, estamos falando de esse governo em exercício. A igreja ministrando com autoridade, com a consciência da autoridade que tem, ela passa a exercer domínio sobre essas questões espirituais. Paulo falou da armadura, nós estamos bem revestidos, bem protegidos com essa armadura, então não há o que temer. Número 5, a maneira de entender nossa posição espiritual que influencia esse governo, a forma como vamos reagir, se é como filhos chorões, reclamões, reclamando com o Senhor porque algo não deu certo, porque não aconteceu no tempo que eu queria, porque não foi do jeito que eu planejei, ou se eu vou agir como governo, como governante, entendeu? E aí eu estava, um tempo atrás, aí orando sobre algumas questões espirituais lá da igreja, até falei isso com uma irmã hoje que está passando por algo semelhante, eu orientei ela. Eu estava orando a Deus no meu quartinho lá, e falando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque, Senhor, está acontecendo isso, olha, Satanás está fazendo aquilo, e eu orando, e olha que eu já tinha consciência do que eu vou dizer agora.
Mas eu não sei por que a gente erra em áreas que a gente tem consciência. E eu estou ali orando, aí o Espírito Santo falou comigo assim, você está orando errado. Eu parei e falei, como assim, Senhor? Ele falou, você está orando errado. Se o seu problema é o inimigo, você tem que agir, você tem que proclamar, você tem que declarar, você é autoridade. Imagina um policial vem prender um bandido e chega lá, seu bandido, será que o senhor poderia, por gentileza, botar a mão na cabeça? O senhor se importaria agora de deitar no chão e colocar as mãos para trás? É assim que o polícia faz? Como é que ele faz? Mão para cima, deita no chão, bota a mão para trás, parado, e não sei o que, e arma na cabeça, e o cara começa a tremer. Por quê? Porque o policial sabe que ele é uma autoridade e que o cara é um bandido. Então, se eu tratar Satanás como bandido, que é o que ele é, um bandido, eu estiver em comunhão com Deus, tudo bonitinho, a minha autoridade está intacta, o que eu vou fazer? Eu tenho que agir como tal, eu tenho que agir com a autoridade. É a posição, a nossa posição em Cristo. Aonde que eu vejo isso? Na prática? No livro de Atos. Paulo chegando numa cidade e esculhambando completamente com o principado da cidade, em questão de dias. Gente, vou dizer para vocês uma coisa, não é para nos assustar, porque todos nós estamos nesse bolo, tá? Se Paulo chegasse em qualquer uma das nossas cidades, bispo, qualquer uma das nossas cidades, aqui em Filadélfia, lá onde está a nossa igreja plantada, qualquer uma das cidades, e essa é a minha batalha com Deus no momento, a minha pessoal com Deus. Se Paulo chegasse nas nossas cidades, qualquer uma delas, questão de dias, essas cidades estavam em pavorosa. E nós todos, não estou falando da IGADEP, todos nós como igreja, porque houve um desvio em alguma época, um certo ponto da história, eu vou deixar isso para falar na matéria História da Igreja, introdução à História da Igreja. O que acontece? Nós perdemos eficácia. Perdemos eficácia. E agora, para fazer batalha espiritual, tem que fazer um curso, não sei das quantas, tem que não sei o que lá, é seminário disso, é seminário daquilo, e é o principado não sei da onde, e papai, fica aquela história que vai 1 ano, e mais 2 anos, e nada muda. É ou não é? Paulo chega em Éfeso, meu filho, em Éfeso, e quer saber? Um dos principados mais potentes da história, que na época de Paulo era chamado de Diana, porque já tinha influência grega e romana, mas Diana era Ísis lá do Egito. A mesma Ísis lá do Egito. Um principado milenar que dominava nações. Dias que Paulo estava na cidade, os adoradores de Diana já entraram em pavorosos, queriam matar Paulo, expulsar ele da cidade, que não sei o que lá, porque os adoradores de Diana estavam todos se convertendo a Jesus. Dias. O que isso aponta para onde? Para o fato de que Paulo tinha uma compreensão da sua posição espiritual que a igreja moderna perdeu ao longo do tempo. Um grau de compreensão de quem nós somos. Entendeu? Paulo tinha uma dimensão de compreensão da autoridade dele que com o tempo foi se perdendo. Bom, a igreja passou um período sonolento até o final da Idade Média, depois veio a reforma, e a reforma foi incompleta, e tudo isso a gente entende, mas para você entender a diferença de impacto, tá? O plano de Jesus nunca foi que nós estivéssemos plantados aí, cada um num cantinho de uma cidade, cada um cuidando do seu próprio business, tranquilo e tal, e a vida continua, a cidade continua do mesmo jeito, e a vida segue, a vida segue, a vida segue. Não, a igreja é poderosa demais para não ser percebida. Poderosa demais, não tem como não perceber um organismo poderoso igual a igreja. Entendeu? Então, a minha oração pessoal, ultimamente, tem sido essa: Senhor, onde é que erramos? Pelo menos fala comigo, onde é que erramos? Eu quero voltar atrás onde erramos. Entendeu? Porque, do contrário, nós não estamos cumprindo com a nossa missão. Número 6, a maneira de coexistir com outros crentes.
Como é que nós lidamos com os irmãos? Atos também mostra isso. Por fim, mordomia. Né? Como que nós cuidamos das coisas de Deus, da casa de Deus, dos bens de Deus e etc. Tá? E o coração desse programa, então, o que acontece? Ao começar nosso estudo do livro de Atos, é necessário que entendamos que os Atos é uma continuação do programa de Deus apresentado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O coração deste programa foi a proclamação do reino. Do reino. Por que eu digo que, por que eu oro para Deus nos ajudar a voltar para o tronco original? Tá? Você pode dizer assim, mas pastor, não estou entendendo, você não dá aula dessas coisas, você já deveria saber essas coisas. Esse é que é o problema, saber na teoria é uma coisa, você saber explicar aquilo é uma coisa, outra coisa é você conseguir resolver os problemas que foram gerados com o desvio de rota da igreja. Ou seja, hoje, Deus tem que, Deus precisa trabalhar ao nosso redor, sabendo que algumas coisas que nós criamos não tem mais como voltar atrás. Por exemplo, as denominações. Tem como nós voltarmos atrás disso? Nunca mais voltamos atrás disso. As denominações estão aí para ficar até o dia do arrebatamento. Elas vão acabar no dia do arrebatamento. Porque aí no arrebatamento não tem como, né? Aí acaba. Mas até lá não tem jeito. A Assembleia vai ser Assembleia, Presbiteriana vai ser Presbiteriana, Metodista vai ser Metodista, e por aí vai. Batista vai ser Batista, Neopentecostal vai ser Neopentecostal, e vai ser assim. Então, isso, por exemplo, não tem volta. Não tem volta. Portanto, Deus precisa nos ajudar a voltarmos para o modelo original, sabendo que alguns erros que nós cometemos lá atrás não tem conserto mais. Não tem. Então nós estamos falando de uma igreja eficaz, que, dentre outras coisas, ela tinha uma eficácia tal, porque, dentre outras coisas, ela era uma igreja só. Uma igreja só. Apesar de que os sinais de divisão já estavam no ar, né? Paulo diz, já tem gente a dizer, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, né, Pedro? Eu sou de Paulo. Não, eu prefiro Apolo, né? E se tinha esses três é porque tinha gente que tinha outras preferências lá. Ou seja, porque Satanás sabe, ele sempre soube que o caminho para, deixa eu colocar dessa forma, o melhor caminho para impedir a eficácia de alguém é a divisão. E o diabo sabe disto. E quer saber? Ele não precisa de muito recurso, porque a natureza caída do homem já é propensa a isso. Então ele só precisa instigar. A divisão é a forma mais prática e mais curta para tornar um potencial ineficaz. Entendeu? É como amarra uma corda nessa mesa para eu e o Zilmar puxarmos uma corda. Vamos puxar? Vamos. Mas de repente a gente divide força. Ele começa a puxar para lá, eu começo a puxar para cá. Então uma mesa que dá para levantar com o dedo, que eu e ele puxaríamos tranquilo, com um pé agarrado nas costas, de repente essa mesa não consegue sair do lugar. Por quê? Divisão. Ele está puxando para lá e eu estou puxando para cá. Então, o potencial que tem em mim, na minha força, na força dele, todo esse potencial é anulado, não é porque adoecemos, não é porque perdemos inteligência, não é porque dividimos. Porque dividimos. Anulou o potencial, entendeu? Então a igreja primitiva, embora já houvesse áreas de divisão no ar, mas ainda era uma igreja só. O tempo foi passando, isso foi se acentuando, chegamos ao ponto que chegamos hoje.
Teocracia, o reino dos céus. Quero inserir alguns comentários explicando o significado da frase reino dos céus e a palavra, e uma frase que transmitem a ideia idêntica, e eu me refiro respectivamente à palavra teocracia e reino teocrático. No Velho Testamento, nós temos o modelo teocrático, né? Reino de Deus e teocracia, ou teocracia, reino teocrático é a mesma coisa. Então nós temos esse modelo praticado no Velho Testamento, tá? No Velho Testamento, Deus escolhia uma pessoa, fosse um profeta, um legislador como Moisés, uma autoridade patriarcal como no caso de Noé, no caso de Abraão, Isaac, Jacó, José. Deus sempre escolhia alguém, uma pessoa, e através daquela pessoa ele canalizava o seu governo. Então a intenção de Deus é que ele fosse sempre o rei de Israel. A instituição da monarquia, através de Saul, aconteceu, na verdade, porque Deus optou dentre os males o menor. O povo estava enciumado das outras nações, que tinham reis humanos, e eles começaram a pressionar, no final do período dos juízes, eles começaram a pressionar o último dos juízes, que foi Samuel, que eles queriam ter um rei igual os outros povos tinham. E aquilo enfureceu a Deus, entristeceu o coração de Samuel, e Deus falou, então vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês o rei que vocês estão pedindo. Mas o rei que eu vou dar para vocês, ele vai comer os filhos de vocês vivos. Ele vai consumir com tudo que vocês têm e vocês não vão poder falar nada. E aí deu para ele Saul, que fez exatamente isso. Por quê? Porque eles não queriam. Aí Samuel chegou para o Senhor e falou, Senhor, está vendo, eles estão me rejeitando. Eles não querem que eu seja mais juiz. Não, Samuel, pode parar de chorar. Não é você que eles estão rejeitando a mim. É eu que eles estão rejeitando. Porque o plano original de Deus era teocracia. Deus governando diretamente o seu povo. Através de princípios, leis claras, princípios praticáveis, orientações bem definidas, práticas. Teocracia. 10 mandamentos que não são nenhum absurdo, 10 mandamentos tranquilos. Depois tem os desmembramentos cerimoniais, sociais, morais, higiênicos, etc. Mas os 10 mandamentos em si, eles são quase que necessidades inerentes de qualquer pessoa. Não roubar é uma coisa inerente. Você não rouba não é porque está escrito que é proibido. Você não rouba porque te faz mal. Aquilo não faz sentido para você. Né? Coisas que são inerentes ao ser. Nunca esqueço um desses filósofos, sociólogos do Brasil, o Pondé, ele contando uma história, né, de uma maratona que aconteceu em algum lugar aí que eu não lembro agora, e nessa maratona, nessa corrida, tinha um indivíduo na frente, ganhando. Ele ganhou distância boa e estava ganhando, correndo. Sabe, aquele que vai dando voltas, né? Não é uma maratona, corrida mesmo. Tá? E corre, e ele está tranquilo. O que acontece? Quando estava chegando perto da linha de chegada, faltava pouco para a linha de chegada, tinha alguém na arquibancada com uma bandeira. E aquela pessoa, balançando a bandeira, ele se confundiu, achando que era a linha de chegada. E quando ele passou pela bandeira, ele parou, começou a celebrar e tal. E o cara que vinha atrás em segundo lugar, ao invés de passar por ele, chegou atrás dele, falou um negócio no ouvido dele, e ele saiu correndo, o cara. Correu e conseguiu chegar, então, na linha de chegada real. E o cara que vinha atrás, que falou no ouvido dele, chegou em segundo. E ficou todo mundo impressionado com aquilo, correndo para entrevistar o cara do segundo lugar.
Falei, escuta, por que você fez isto? Aí ele pegou e falou assim, fiz o quê? Aquilo que você fez. Mas o que eu fiz? Você poderia ter passado e ganhado em primeiro lugar. Ele falou, nunca. Como que eu ia fazer uma coisa dessa? Ele correu em primeiro lugar o tempo todo. Ele tinha que ganhar aquela corrida, por mérito dele. Aí o filósofo contando, ele contou por causa disso. Aí ele pegou e falou assim, se eu passasse por ele e cruzasse a linha de chegada, eu não teria coragem de olhar para minha mãe depois. Aí ele fez a aplicação dele, dizendo o que é um fundamento familiar. Que lá no interior, quer dizer, aquilo estava engendrado nele, era um princípio inerente dele. O que ele pensou? Ele viu a confusão, pensou, meu Deus, se eu passar esse cara aqui e ganhar essa corrida, eu não vou ter onde enfiar minha cara depois. O direito é dele de ganhar essa corrida. E todo mundo maravilhado, e ele assim, mas tipo assim, não estou entendendo, vocês estão maravilhados com o quê? Eu fiz algo tão normal, é normal, todo mundo teria que fazer isso. Então essas questões morais são inerentes do ser. E isso está no Velho Testamento. São princípios divinos lá, que são produtos da teocracia. Deus governando diretamente o seu povo. Diretamente o seu povo. Bom, o tempo da teocracia passou, porque o povo se tornou muito corrupto, o pecado foi cada vez mais se engendrando na raça, então foi chegando a um ponto que já não dava mais. Então, Deus foi fazendo o que era possível fazer, então moveu para a monarquia, e a monarquia funcionou por muito tempo, e para auxiliar a monarquia, Deus intervinha na monarquia através da voz profética, que era, escute bem, a voz profética eram flashes teocráticos dentro da monarquia. Eram inserções divinas dentro da monarquia para ajudar os homens, os governantes a não perderem o rumo. Tá? E isso aconteceu durante praticamente que todo o período da monarquia, quase todo o período da monarquia, só não depois que o Velho Testamento foi fechado, né, no chamado período interbíblico, não havia voz profética. Fora isso, sempre. Então, hoje nós não temos mais condições de viver debaixo de uma teocracia, porque os governos se tornaram cada vez mais heterogêneos, a sociedade se tornou muito complexa, né? E, portanto, cada povo, cada nação faz uso do seu próprio sistema de governo, e o homem se tornou natural, o homem não é mais espiritual, o homem é natural, não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem condições de ouvir a Deus e entender que o que Deus diz é bom e o que Deus quer para a raça humana é bom e é o correto, é o ideal, tá? Então, o livro de Atos mostra o quê? Mostra, nos evangelhos, Jesus veio e pregou a mensagem do reino. É chegado o reino de Deus. E ele manda os seus discípulos pregarem, e ele diz, vocês vão e digam que é chegado o reino de Deus. Ou seja, o período para o estabelecimento do reino era aquele era o período que Deus planejou, era a plenitude dos tempos. Mas Israel tinha que aceitar, porque tudo acontece a partir da nação de Israel. E aqui vem inclusive uma colocação, para você ter uma noção do grau de importância da nação de Israel, é que o fato da nação de Israel ter rejeitado o reino, Deus teve que adiá-lo, e já está adiado por 2019 anos.
O reino está em pausa, adiado por 2019 anos, porque a nação de Israel rejeitou o reino. Então agora você imagina a importância desse povo para Deus. Que Deus nunca vai estabelecer o reino de volta na terra sem a aquiescência, a participação e o reconhecimento da nação de Israel. Portanto, essa teoria de que a igreja substituiu Israel, não, Israel agora já era, a igreja é o novo Israel de Deus. E quando você ouvir isso aí, você torce o nariz assim, ó. Porque isso é uma das piores heresias que surgiram ao longo do tempo. Perguntas até agora? Que nós não saímos da página 2 ainda, né? Muito bem. Olha aqui na página seguinte aí, a 4 em algarismo romano, lá embaixo, no último parágrafo, onde tem um travessão, diz assim, o reino terminou. Quem está vendo? Ok. Então nós vamos voltar um pouquinho acima, onde diz, estes governantes mediatoriais podiam ser grandes líderes como Moisés, Josué, juízes, militares ou mesmo reis, mas Deus sempre é o verdadeiro soberano até o final do reino na história. O reino terminou no cativeiro babilônico, quando a soberania governamental foi transferida para os gentios. Olha que coisa tremenda. Toda essa história que eu contei para vocês, ela está sempre cheia de altos e baixos, não é? Sempre cheia de altos e baixos. Mas sempre com a intervenção de Deus direto, falando com o povo, orientando, corrigindo, disciplinando. Mas o povo era tão teimoso, tão desobediente, que chegou um ponto que Deus falou, quer saber uma coisa? Eu vou dar uma pausa aqui com vocês e vou entregar vocês debaixo do governo gentílico. Eu vou colocar vocês debaixo do governo humano. E aí, 722 para o reino do norte, o reino de Israel, 586 para o reino do sul, o reino de Judá. Deus manda os reinos para o cativeiro. Um sob o cativeiro assírio, o reino do norte, Judá, a Israel, o reino do norte. O outro, o reino do sul, Judá, sob o cativeiro babilônico. E foi tão sério isso, os pecados do reino do norte foram tão acumulados, que Deus mandou eles para lá e nunca buscou de volta. 10 tribos de 12, Deus mandou para o reino do norte e nunca trouxe de volta. Por lá ficaram. Hoje estão espalhados pelo mundo, né? E tem judeus para tudo quanto é lado aí, descobri até agora que Zandra é judia. Judia safardita, né? Uma tribo que viveu na Espanha, de sobrenome, que é o sobrenome dela. Descobrimos agora, com documentos mesmo e tudo. Né? Tá aí uma filha de Abraão. Casei com a mulher certa. Judia safardita da Espanha, Ortega. Quem tem sobrenome Ortega, que você conhecer, pode mandar pesquisar, que é descendente de judeus. Hã? Inclusive tem direito à cidadania europeia, tá? E tem outros sobrenomes, né? Quem tiver interesse, pesquise depois. Então, durante um período, isso foi transferido para o governo gentílico. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu não gostaria que vocês perdessem esse padrão que eu quero mostrar aqui. Escuta essa. Quem não leu Romanos 11, precisa ler depois, tá? No final dessa aula, lê Romanos capítulo 11. Se você é bom de leitura, o bom é que você lesse o 9, o 10 e o 11. Mas o 11 é imprescindível. Por quê? Porque você vai ver um padrão divino. No Velho Testamento, quando o povo rejeitou o governo de Deus, o que Deus fez? Deus se ausentou em termos de teocracia. Não é que Deus abandonou o povo. Deus se ausentou em termos de teocracia e colocou o povo debaixo do governo gentílico. Babilônia e Assíria. Os da Babilônia, o povo de Judá,
ficou na Babilônia por 70 anos. Depois Deus trouxe de volta. Tinha que trazer por causa do Messias, né? Não tinha jeito. Judá não tinha como Deus deixar lá, tinha que trazer. Mas os outros, o reino do norte, Deus mandou para a Síria, lá ficaram. Se espalharam pelo mundo afora. Ok? O que aconteceu no Novo Testamento quando Jesus veio anunciando o reino? Jesus veio, anunciou o reino, é chegado o reino de Deus. E não, crucifica-o, solta Barrabás e crucifica-o. Mandaram soltar um ladrão, um bandido, confesso, para poder crucificar Jesus, só porque os sacerdotes estavam se sentindo ameaçados, sentindo o seu poder ameaçado, porque Jesus atraía as multidões. Então, não, nós preferimos Barrabás e queremos que crucifique Jesus. Porque Barrabás não oferecia nenhum perigo, Barrabás não tinha pretensões de liderança de nada, mas Jesus era perfeito, era santo, não cometeu erro, pecado nenhum, mas Jesus causou, né, ou trouxe, ou representava a maior ameaça possível, porque ele arrebatava as multidões. Então Israel, a nação de Israel, porque a nação sempre se manifesta através dos governantes, a nação de Israel rejeitou Jesus. Aí o livro de Atos vem, o que acontece? O que acontece no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7? Por que a apostila está dividida assim, daqui até o capítulo 7? Porque do capítulo 1 ao 7 é o segundo turno de Deus tentando mais uma vez mostrar para Israel que o reino havia chegado. Os evangelhos eram o primeiro turno, Deus mostrando, está aqui, chegou o reino que eu prometi. E eles rejeitaram Jesus, crucificaram, e Jesus morreu e ressuscitou. Mas Jesus não tem mágoa nem ressentimento, pelo contrário, Deus ama Israel. Deus falou, então vamos agora para o segundo turno. Vocês saiam por aí, vão pregar, diga que chegou o reino. E comece a fazer milagres, opere milagres, faça milagres, mostre que o reino realmente chegou. Então antes era um só fazendo milagres, Jesus. Agora eram vários. Fazendo milagres, batizados com o Espírito Santo, falando outros idiomas. Sinais gloriosos. Sinais evidentes de que o reino havia chegado mesmo. Aquilo não era lorota. Aí o que acontece? O povo rejeitou de novo. Aí nós encontramos, como nós vamos ver um pouco mais à frente, eu não quero antecipar as coisas, um pouco mais à frente, Paulo chega a um ponto que Paulo fala, quer saber de uma coisa? Daqui para frente estou indo para os gentios. Olha, o padrão é o mesmo, o padrão é o mesmo. Lá no Velho Testamento, Deus fala, vocês não querem não? Então eu vou botar vocês debaixo da autoridade dos gentios. Chega no Novo Testamento, vocês não querem não? Não, então agora eu vou levantar um povo que não é povo, eu vou levantar os gentios e vou usá-los para causar ciúmes em vocês, que é o capítulo 11 de Romanos. Eu vou usar os gentios para causar ciúmes em vocês. E quantos judeus já foram salvos por causa da igreja gentílica, que há 2000 anos está aí pregando, bem ou mal, cambaleando, tropeçando aqui e acolá, há 2000 anos está pregando o evangelho de Jesus, e por causa disso muitos judeus já foram salvos. Quem está entendendo? Então, sim. Só uma pergunta para mim não entender aqui. Pergunta, Fia. O tempo da teocracia terminou quando eles colocaram Saul como rei ou não? Não, a teocracia, o tempo da teocracia passou quando o povo foi para o cativeiro. Porque mesmo na monarquia havia inserções da teocracia no meio do povo. A teocracia não havia sido extinguida completamente. Agora, quando o povo foi levado para o cativeiro assírio e para o cativeiro babilônico, aí cessou a teocracia. Então foi quando eles foram cativos. Exatamente. Já não era o próprio Deus guiando o povo, já era Deus usando o homem para guiar o povo. Que isso me faz memória, começou 1 Samuel, a monarquia.
Que foi na divisão, né? Exatamente. A monarquia começou com Saul. A monarquia começou com Saul, exatamente, 1 Samuel. Aí já Deus usava os profetas. Os reis e os profetas eram a interferência teocrática na monarquia. Mas Deus não deixou, né, de virar o povo que usava os profetas. Exato, porque os profetas eram eles eram, na verdade, a interferência teocrática na monarquia. Então, estava lá a monarquia, o rei sentado no trono lá, mas toda vez que a coisa não estava indo do jeito de Deus, vinha um profeta, que era a voz de Deus, e dizia, ei, vai por aqui não, vai por ali, o caminho é aquele ali. Ou seja, quem tinha o caminho não era a monarquia. O sistema que tinha o caminho era a teocracia. Mas por causa da rebeldia do povo que queria a monarquia, Deus falou, ok, então eu vou dar a monarquia para vocês e vou vigiar para vocês não saírem da rota. Usando os profetas. Então os profetas eram uma inserção teocrática na monarquia. Até chegar o momento em que Deus resolveu parar as duas coisas. Então eu interrompo aqui a monarquia e interrompo aqui a teocracia. Porque o povo foi cativo para uma nação, para duas nações pagãs, gentílicas. Lá eles não tinham mais reis, não tinham mais líderes nem nada, e os profetas que Deus levantou lá, Deus já não levantou esses profetas mais para guiar o povo em termos de governo. Esses profetas agora eram profetas escatológicos, profetas que previam o futuro do povo. A punição e a restauração final do povo lá na frente. Entendeu? Por exemplo, Ezequiel, né? Podemos citar especificamente Ezequiel, um pedacinho do ministério de Jeremias, só um pedacinho do ministério de Jeremias, o finalzinho dele, Ezequiel, Daniel e Ezequiel, um pedacinho de Jeremias e Ezequiel. Não, Isaías é antes. Isaías é antes desses. Isaías ainda era na monarquia, né? Ele guiou alguns reis lá, dentre eles o rei Uzias. Então, depois, pós-cativeiro, Deus levantou outros profetas, que agora, esses profetas, eles tinham a função de ajudar o povo eles eram muito mais profetas legisladores do que qualquer outra coisa. Então, o povo voltou do cativeiro, estava aquele povo desorganizado, sem saber para que lado ir, cobra sem cabeça não anda, é ou não é? E cobra de duas cabeças também é pior ainda, não sabe para que lado vai. Então estava aquele povo desorientado, sem saber o que fazer. Então Deus começou a levantar profetas, que eles funcionavam como uma espécie de legisladores. Eles estavam ali para legislar, para aplicar a lei vigente, para que o povo entendesse em que direção ir. Entendeu? E aí isso foi durante um período, e aí Deus cessou de vez. Veio o período interbíblico de 400 anos, silêncio total de Deus, até que vem Jesus dizendo, chegou o reino, João Batista, Jesus e tal. E aí o povo fala, queremos não. Aí vem o livro de Atos, todo mundo gritando, é o reino. Não queremos. Começaram a perseguir a igreja. Então o que Deus fez? Falou, ok, então agora eu vou fazer com vocês o que está em Romanos 11. Eu vou cegar vocês temporariamente, tá? E vou levantar um povo que não era povo, porque eu vou usar esse povo para fazer ciúmes em vocês. O texto chama de emulação, né? Vou causar em vocês emulações, ciúmes, tá? 9:2, dá uma pausinha então ali, que esse café está cheirando, está tudo quentinho ali, é isso? Então 9:2, pausa, e aí... Vai lá, corre lá, gente. 5, 7 minutos aí no máximo, que nós temos muita coisa para cobrir aqui.